Oi, Lia, Drauzio, Sami e vocês, meus amores da minha vida. Eu vim aqui antes do Natal porque há muito tempo, desde o seu aniversário, Lia, que eu tô para fazer esse vídeo, que eu preciso falar com você, que eu queria mandar um recadinho para você. Fiz uma música, preparei tudo, mas por causa dos acontecidos, né, dos últimos tempos, que você sabe, aí eu dei uma baixada na bola, eu fiquei meio desanimada, mas assim, não foi nada específico com ninguém, foi a fase que acho que todo mundo passa, né, depois que nem no meu caso, que perde alguém, como a minha mãe. E daí eu tenho muita coisa para contar e eu queria aproveitar. Eu tô aqui na casa da Marlene, aqui em Ourinhos. A gente veio pra cá no final de semana do dia 14 para ela participar das reuniões de presbitério e a gente tá aqui desde esse dia. E aí eu tava esperando uma oportunidade de onde todo mundo tá quietinho aqui para mim poder fazer isso e mandar para vocês antes do Natal. Por isso que eu tô aqui aproveitando a árvore de Natal bonita que tem aqui pra dizer pra vocês que eu tô com muita saudade, que eu nunca fico com raiva de vocês, imagina, de maneira alguma. É porque eu dei uma pausa mesmo, assim, em tudo. Eu não tinha muito ânimo de fazer nada, né? Eu queria fazer uma coisa animada e não uma coisa triste, desanimada. Daí eu ficava esperando as oportunidades e lá em casa a gente não tava dando muito tempo. Daí a gente chegando aqui, eu já vim disposta a fazer isso para mandar esse recado para vocês. Mas eu queria dizer para vocês que em tudo que acontece na nossa vida, vocês estão sempre presentes. Inclusive no dia que a minha mãe faleceu, foi instantâneo me lembrar de vocês, me lembrar da Estela, me lembrar daquele dia lá, onde a gente estava lá com vocês, quando a Estela também se foi. Lembrar do Drauzio, da tranquilidade dele, porque com a minha mãe eu acho que foi mais ou menos isso. Todo mundo que tava lá, tava muito triste, mas ninguém, gente, ninguém, nem meu pai, nem o meu irmão, ninguém ficou desesperado. A gente ficou triste, a gente ficou surpreso, porque foi tudo muito rápido. A minha mãe teve uma pneumonia, ela já tinha tomado uma vacina da gripe. Aí ficou com uma gripe que não sarava, mas ela estava com diabetes, ela tinha marca-passo, ela já fumava a vida toda, então ela tinha um histórico bem difícil. E eu acho que quando veio essa pneumonia, veio para valer e o medicamento que ela estava tomando não foi suficiente, o marca-passo também não, então foi uma sequência de coisas que ajudou com que ela fosse embora muito rápido. Mas ao mesmo tempo a gente sabe que Deus está no controle de todas as coisas. E como Ele está no controle de todas as coisas, porque eu estava em casa, eu fiquei com ela durante uma semana, depois saindo daqui das férias, né, passei lá na casa dela, fiquei com ela lá uma semana, e daí cheguei na casa dela na terça, foi o dia que ela começou a tomar o medicamento lá. Quando foi na sexta-feira eu tava indo embora e ela tava deitada ainda, né, meio fraca, tudo, mas a gente nem imaginava que poderia acontecer alguma coisa assim. Mas quando eu tava em casa, eu tava ouvindo uma pregação do Marquito, que é um pastor que eu gosto de ouvir muito, que ele é da comunidade Ajuntamento, vocês podem até acessar daí. E daí eu ouvindo a palestra dele, as mensagens dele, ele estava numa série de mensagens que dizia, o tema era quando Deus diz não. E enquanto eu estava lá em casa fazendo as minhas coisas, depois que eu consegui orar mesmo, porque eu já estava me sentindo muito assim, angustiada, né, com aquela situação da minha mãe ter voltado para o hospital na sexta-feira, o dia que eu fui embora. Daí, na pregação, ele disse, a frase que me marcou, eu tinha orado mesmo, entregado a minha mãe nas mãos de Deus, pedindo para que ele fizesse o melhor e para que ele mostrasse a glória dele por meio de tudo isso.
e que ele sabia o desejo do meu coração, que era minha mãe sarar, né? E aí na pregação, em seguida que eu coloquei a pregação para ouvir, ele disse assim que às vezes a gente pede algumas coisas para Deus e ele não vai atender, ele vai dizer não, simplesmente porque ele é Deus, porque ele é o dono de todas as coisas e porque ele tem os propósitos dele, não precisa dar explicações pra gente, né? E a gente pode até ficar bravinho, né? As pessoas podem ficar bravinhas de bico, mas ele vai continuar sendo Deus do mesmo jeito. Então, na hora que eu ouvi aquilo, eu disse para Deus assim, eu entendi. Senhor, eu entendi. E aí, no finalzinho da tarde, meu irmão me ligou confirmando mesmo. A gente estava indo para lá, porque meu pai disse que ela não estava bem. E no caminho, assim, que a gente estava saindo de casa, meu irmão ligou e confirmou mesmo que a minha mãe tinha falecido. E foi tudo muito rápido. Eu falo que foi muito surreal, mas por outro lado, Deus cuidou de tudo, preparou tudo, cuidou de tudo. A gente sentiu muito, a gente chorou muito, né? Mas ao mesmo tempo eu senti a paz que Deus estava colocando não só no meu coração, mas de toda a nossa família que estava lá. E eu sei que Deus tem um propósito, tem um plano, um motivo, né, para Ele ter feito isso. E por tudo que a gente estava vivendo com a minha mãe nesses últimos tempos, a gente sabe que ela estava pronta, né? E que por tudo que a gente viu, que a Lia mesmo colocou no e-mail que ela me mandou, a gente crê que que a gente vai se encontrar um dia, né? Junto, a gente vai estar junto de novo um dia. Então isso para mim foi muito consolador, foi muito tranquilo. O Natan, assim, foi muito joia, porque do começo ao fim ele já tinha visto ela lá, porque a gente passou a semana junto lá, ele acompanhou tudo, ele entendeu tudo, ele viu tudo. E ele sente saudade, ele fala que sente saudade. Volta e meia ele fala que sente saudade, que gostava muito da avó Francisca. Mas a gente sabe, a gente fala pra ele que ela tá lá com Jesus e que ela tá sendo muito bem cuidada por ele. Então ele fica tranquilo, ele fica bem. E daí depois disso eu fiquei meio pra baixo, porque eu acho que foram tantas emoções ao mesmo tempo e por um lado a gente sente, por outro tem um monte de coisa para cuidar. E eu tinha o meu pai, tinha o Natan, depois tinha a minha casa, né, para cuidar. E quando tudo foi entrando nos eixos, eu fui dando uma murchada, ficando meio na minha. Mas Deus colocou uma moça muito querida lá do prédio, que ela é psicóloga, e a gente conversou. E daí ela me orientou, ela conversou comigo e me ajudou para que essa tristeza, essa fase assim de isolamento não viesse a se tornar de repente uma depressão. E daí dessa fase para cá, eu tenho conversado com ela algumas vezes e ela tem sido uma bênção para mim, porque junto com o profissionalismo dela, né, a gente tá lá também no seminário pelo mesmo motivo. E daí, agora no final do ano, eu já tô um pouquinho mais tranquila e a gente tá agora nessa nova fase. A gente não vai mais pra Jaguariúna no ano que vem, porque eles encerraram, né, o contrato, vamos dizer, o contrato